Amados, a paz do Senhor Jesus, que venhamos ter esse dia abençoado pelo nosso Deus e que o Senhor abençoe profundamente o nosso culto e que ele seja ferramenta para a salvação de vidas. Nós vamos ouvir um louvor que fala do poder do sangue do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz por nossas vidas. E é um louvor que está na palavra de Deus, em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és grandioso, Tu és o nosso Salvador. Obrigada porque o Senhor nos trouxe à luz, Amém. porque o Senhor é a luz. Aleluia. E nos salvou, nos redimiu dos nossos pecados e nós podemos hoje chamá-lo de nosso Salvador, Amém, Pai. de nosso amigo. Ó Pai de amor, que o Senhor esteja conosco nesse culto, que o Senhor esteja nos abençoando, trazendo ao nosso coração as palavras e aquilo que precisamos ouvir. Amém. Para estarmos firmes nas suas promessas, Aleluia. para estarmos firmes na fé, Amém. para estarmos, Senhor Deus, caminhando na luz. Amém, Pai. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Deus possa estar vos abençoando nesse dia, este culto abençoado, que o Senhor possa estar tratando de cada um de nós, tirando de nós tudo aquilo que não é agradável ao Senhor e colocando em nós só coisas boas, só coisas do céu, coisas abençoadas, coisa da parte de Deus, que vem direto do trono de Deus. Esperança, alegria, amor, compreensão, que o Senhor possa estar tratando de nós nesse dia. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13,
apenas 2 versículos, o versículo 38 e o versículo 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor: Tomai, pois, irmãos, conhecimentos de que vos anuncio remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Glória a Deus. É um texto que está inserido no testemunho de Paulo, né? Paulo está ali contando seu testemunho, dizendo quem é, quem foi, de onde vem, para onde vai, o que houve. E aqui ele está dando testemunho de Cristo, né? De que ele é a nossa remissão. Ele é o nosso Salvador. É por meio dele que nós somos salvos, né? E Paulo está falando que ele nos remiu, ele nos salvou com o seu sangue na cruz, né? Ele perdoou os nossos pecados com o seu sacrifício na cruz para salvar cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E ele disse que nós mesmos não poderíamos fazer isso. Nós não tínhamos essa condição de, por qualquer ação, por qualquer trabalho, atitude, nós pudéssemos fazer isso. Não. É só pelo sangue de Jesus Cristo. É só Jesus que tem essa capacidade de nos remir, de nos salvar, de nos libertar de nós mesmos muitas vezes. E eu quero convidar os irmãos a fazer um tempo de oração, um tempo de pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe os nossos pecados, porque nós ainda continuamos sendo pecadores, mas não vivemos mais no pecado. Quando erramos, precisamos reconhecer que nós erramos e que tem uma autoridade sobre as nossas vidas quando nós nos entregamos a Cristo, que perdoa os nossos pecados e que nos ensina a caminhar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Eu quero convidar você a fazer um momento de oração comigo. Oração pessoal, oração por sua família e oração pela igreja, pela nação, enfim. Vamos orar? Em nome de Jesus? Vamos lá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te apresentar, Senhor, nessa manhã a minha vida, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que a minha vida, ela está em tuas mãos. E é no Senhor que eu confio, Pai, para me fortalecer todos os dias, para que eu possa ter forças, meu Deus, para resistir ao pecado, ó Pai. Tu sabes, Senhor, que a vida, ela é complicada, Deus. Dias difíceis nós temos enfrentado, e mesmo assim, Pai, com toda a dificuldade, com toda a luta, com tudo que tem acontecido, ó Pai, ainda assim, a carne ainda milita contra o Espírito, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sei que sou teu filho, Pai, e preciso do teu perdão, preciso da tua misericórdia, preciso, meu Deus, ser perdoado, Senhor, mais uma vez, por aquilo que deixei de fazer, por aquilo que fiz, por aquilo que falei, por aquilo que ofendi. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que sou falho, mas o Senhor me aperfeiçoa, Pai, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque sou um homem falho e pecador, Deus. E preciso, careço da tua misericórdia, do teu perdão, Senhor. Abençoa também a minha família, Pai. Abençoa os meus filhos.
Abençoa, meu Deus, os meus familiares, a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs. Tem misericórdia, ó Deus, da minha parentela, Senhor, que muitos não te conhecem ainda, muitos, meu Deus, só ouviram falar do Senhor, mas seguem uma vida, meu Deus, de pecado, uma vida errada, uma vida longe da tua presença, uma vida, meu Deus, que às vezes precisa ser consertada, precisa ser tocada pelo Senhor e precisam, Pai, ser perdoados por tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a minha casa, Senhor. Abençoa os meus filhos. Abençoa, meu Pai, os meus irmãos. Abençoa, meu Deus, as famílias. Abençoa, meu Deus, as pessoas que nesse dia, Pai, alguns estão saindo para trabalhar, outros estão em casa porque estão de quarentena, ó Pai. E eles precisam, Senhor, do teu perdão. Precisam da tua misericórdia, precisam da tua paz. Precisam, meu Deus, ter no seu íntimo, no seu interior, um toque do Espírito Santo que dê a eles a certeza de que o Senhor, Pai, os perdoa de todo pecado e está de braços abertos, aguardando cada um deles, ó Deus, arrependidos, prontos a reconhecer as suas falhas e pedirem perdão, Pai. Prontos, meu Deus, a abrirem o seu coração e permitir que o Espírito Santo do Senhor entre e transforme as suas vidas e que eles venham render-se ao Senhor e terem, meu Deus, conhecimento, Pai. Terem noção dos seus pecados e reconhecê-los pedindo perdão ao Senhor, Pai. Abençoa, Pai, a nossa família, Pai. Livra de todo pecado em nome de Jesus Cristo. Abençoa também, Pai, a nossa comunidade de fé, a nossa igreja. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos na fé. Os nossos irmãos que, assim como eu, Pai, também são falhos, são pecadores. E precisam, carecem, Senhor, da tua misericórdia, do teu perdão, Pai. Precisam ser remidos de novo pelo teu sangue poderoso, Pai. E serem alcançados com a tua graça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Independente de placa de igreja, independente de denominação, Pai. Abençoa, Pai, vai tocando os nossos irmãos, Pai, que muitas vezes têm um coração mais duro, Pai, tem dificuldades de reconhecer as suas falhas, os seus erros, ó Pai, e todos nós erramos, Pai, e todos nós carecemos ser perdoados pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Abençoa também, Pai, a nossa nação, Pai, abençoa o povo brasileiro, abençoa, Pai, a nossa pátria amada, Pai, essa terra abençoada, Pai, uma terra fértil, meu Deus, mas que também, como todo o resto do mundo, tem pecado, Pai. Uma nação, meu Deus, que tem nessa época, nesse século, ó Pai, com todas essas modernidades, com tudo o que tem acontecido, ó Pai, tem muitas cabeças pensando diferente, Pai. Cada um com a sua opinião, cada um querendo ir para uma direção, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Tem misericórdia do nosso povo, Pai. Perdoa, Pai, o nosso pecado, perdoa, meu Deus, as nossas falhas. Cura, meu Deus, a nossa nação de tanta incredulidade, Pai, de tanta coisa ruim, por mais que nós falamos, ó Pai, que somos uma nação, na sua grande maioria cristã, Pai, mas muitas vezes parece não ser assim, Pai, parece ser diferente, parece que o pecado tem tocado, tem transformado, tem mudado essas pessoas, meu Deus, não para coisas boas, mas para coisas ruins, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, e muda o nosso coração com a tua vontade, com o teu querer, Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, é que venha, meu Deus, nos dar o desejo e a vontade de fazer coisas boas e agradáveis aos teus olhos, Pai, e a nossa carne, meu Deus, ela seja derrotada pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, para que nós possamos ter vida e vida eterna no Senhor, Pai, perdoados dos nossos pecados e andando de acordo com a tua vontade, Senhor, é isso que eu peço e que eu desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, um bom culto e que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Amém. Irmãos, eu agradeço essa oportunidade de estar falando a palavra de Deus e estar com os irmãos. Vamos lá. Eu escolhi o Salmo 33 e eu vou ler o versículo 11, 12 e 19, que diz assim: O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, para livrar as suas almas da morte e para conservar vivos na fome. A palavra de Deus foi ontem, hoje e sempre. Por isso precisamos
dos seus conselhos. O Brasil é um país cristão, né? E Deus nos escolheu para sermos a sua herança. Não podemos perder essa tão grandiosa dádiva. Né? E na vida e na morte, Deus sempre Ele estará conosco. É o que diz o versículo 11, 12 e 19. Né? Foi isso que eu entendi na sua palavra. Agora nós vamos orar. Eu fiz um resumo, vocês desculpam. Porque tem vários tópicos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos proteção e cura para o nosso Brasil. Pedimos também pelos nossos estados, pelas nossas cidades, nossa casa e pelo nosso vizinho. Que o Senhor venha dar o conserto e a sua justiça à nossa nação e a todos nós. Venha nos libertar, abrir nossos olhos, ouvidos para aquilo que somente venha de Ti. Que possamos ter mais discernimentos. Dai-nos força e ousadia para lutarmos contra a corrupção e impunidade. A diferença de classe, cor, de credo, cultural e política. Lembramos de que tudo está sob o teu controle e por isso só temos a Ti, a quem recorrer. Dai-nos a sua força para enfrentar sempre com a sua presença o que há de vir pela frente, porque sabemos que o fim já se aproxima e precisamos nos ajustar a Ti para sermos sempre de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a oportunidade. Boa noite, gente. Bom, eu sou Carla, filha da Sônia, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o momento do ofertório. A palavra que eu vou ministrar hoje, a referência está em Lucas 16:10, que fala o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E depois, logo em seguida, o Senhor ele complementa, falando um pouquinho sobre os fariseus, o quanto os fariseus amavam o dinheiro, mas eu não vou entrar nessa parte agora. Bom, eu vou fazer uma oração para o Senhor nos trazer a revelação dessa palavra. E depois eu vou comentar aquilo que ele me ministrou também, tudo bem? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai amado, por esse momento. Peço que o Senhor me perdoe de coração pelos meus pecados. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, nossas transições e iniquidades. Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor venha nos trazer a revelação verdadeira da essência dessa palavra. Que o Senhor venha nos ensinar o verdadeiro significado da oferta. Que o Senhor, Pai, faça com que nós venhamos diminuir os nossos achismos, os nossos preconceitos, tudo aquilo, Pai, que nós achávamos que sabíamos, venha ser anulado, Pai, diante do Teu conhecimento. Que o Senhor tire a cegueira espiritual, as durezas de coração. Que o Senhor, Pai, acampe Teus anjos ao redor de cada família, cada casa. E que o Senhor possa falar com cada um de nós, Pai, de maneira individual e particular. Porque eu acredito que o Senhor tem um jeito de tratar com cada um. Acredito, Pai, que a Tua palavra não muda, mas o Senhor conhece cada filho Teu. Então sonda, Pai, o coração, Pai, dos Teus filhos. E fale com eles, Pai. E ensine-os, Pai, a ofertar conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, eu acho que, na verdade, essa palavra ela não fala diretamente sobre oferta, mas ela fala sobre fidelidade, principalmente, sobre riquezas e sobre servir a um só Senhor.
O impressionante desta palavra é que logo em seguida, logo depois que o Senhor fala de que se nós formos fiéis no pouco, também seremos fiéis no muito. E se formos desonestos no pouco, também seremos desonestos no muito. O Senhor fala também que se nós não formos dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas, as verdadeiras riquezas? Sabe o que eu entendo? Eu entendo que, trazendo isso para a oferta, eu entendo que a oferta é uma maneira do Senhor provar os nossos corações. A Bíblia fala em outros versículos que a oferta é um ato voluntário, que nós devemos entregá-la com alegria, com amor. A Bíblia também fala que muito mais importante do que a oferta é nós estarmos em paz com os nossos irmãos. Mas eu acredito que a oferta é importante porque é uma maneira do Senhor nos proteger da idolatria ao dinheiro. Porque se nós servirmos ao dinheiro, nós não podemos servir ao Senhor. Se nós amarmos ao dinheiro mais do que o Senhor, nós não temos nada com o Senhor. Eu acredito que também outros versículos falam que o dinheiro é a raiz de todos os males. E o Senhor, Ele não quer que os seus filhos, eles se corrompam pelo dinheiro. Hoje nós estamos vivendo numa época de pandemia, onde nós podemos, e não só na pandemia, né, mas agora muitas empresas quebrando, muitas pessoas que, enfim, achavam que tinham controle sobre tudo, simplesmente perderam o controle de uma vez por todas. A gente pode reparar que essa pandemia, ela tá mexendo tanto com quem tem dinheiro quanto com quem não tem. E justamente, especificamente, sabe, o número de pessoas, de empresários que estão se suicidando é muito grande, sabe? E o número de pessoas famosas, artistas, que se suicidam, sabe? As pessoas têm tudo, que a gente que o mundo diz que é tudo, né? E as pessoas tiram a própria vida. De que vale? De que vale conquistar o mundo e perder a sua alma? Então, eu acredito que o Senhor, Ele nos pede a oferta, não porque Ele precisa do dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas porque Ele precisa provar o nosso coração. Porque Ele precisa que o nosso coração esteja por inteiro na presença dEle. É como aquela ministração da viúva, sabe? Acho que todo mundo conhece, que os fariseus foram lá e entregaram milhares de moedas e ela deu tudo que ela tinha, e o que ela tinha, nossa, era muito pouco, né, entre aspas, mas pro Senhor aquilo era tudo. Então o Senhor não se importa com quanto você vai entregar, Ele não se importa como você vai entregar no sentido de, sabe, no sentido de se apresentar, de aparecer para as pessoas. Mas ele se importa o quão sincero você está sendo com ele em relação a isso. Ele quer que ele seja o único Deus da sua vida. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Às vezes você pode falar assim, poxa, mas eu tô sem dinheiro, eu tô passando por uma dificuldade financeira. Ele não tá pedindo para você quantidade. O Senhor, Ele tá pedindo o seu coração. E às vezes você não pode ofertar em dinheiro, mas às vezes você pode dar uma cesta básica, você pode ajudar o seu irmão de alguma maneira, aquele que tem fome, você dê o que te comer, aquele que tá passando por frio, você dê a ele o que vestir, sabe? A verdade é que é só você com Deus e Deus sabe da tua verdade, Deus sabe da intenção do teu coração e Deus sabe como que tá a tua vida. E é isso que Ele vai observar quando você for entregar para Ele. Então, dê ao Senhor o teu melhor, sabe? Fala com Ele, vê naquilo que Ele te ministra, vê aquilo que Ele te pede. Não faça para chamar a atenção das pessoas, não viva por aparência. Entregue com alegria, entregue com amor. E eu tenho certeza que o Senhor vai te colocar no muito.
Eu tenho certeza que o Senhor ele tem riquezas eternas para te entregar. E não necessariamente essas riquezas serão, eu falo em dinheiro, tá? Eu acho que existem muitas outras riquezas. Mas que nessa noite você tenha um coração desprendido das coisas deste mundo. E que você não permita ser enganado pelo Deus deste mundo, que é o Deus do dinheiro. Que o teu único Deus seja o Senhor, o Deus Altíssimo, que está no trono dele cuidando de todas as coisas, cuidando da tua casa, cuidando da tua família, ele que tem quem está te sustentando. Talvez as coisas não estão aí do jeito que você queria, que você esperava que estivesse, mas se você ainda está vivo, se você ainda tem alguma coisa para comer, alguma coisa para beber, é o Senhor quem está te sustentando. Então seja fiel a ele e ele vai te colocar sobre o muito. Então é isso, gente. Muito obrigada por esse momento. Espero que o Senhor tenha falado com vocês assim como ele falou comigo. Boa noite. Olá, vamos conversar um pouquinho a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de muita turbulência, um momento que muitos de nós nunca imaginou que iria passar. Com essa pandemia, a rotina de todos completamente mudada, as pessoas recolhidas no isolamento, isso nos leva a muitas reflexões. Particularmente, eu tenho estudado muito as profecias sobre os últimos tempos, e essa é uma questão que tem sido levantada por muitos, se nós estaríamos vivendo os últimos dias. Eu percebo que muitas pessoas têm reservas e até um certo medo com as revelações do Apocalipse que eu tenho estudado. Mas ainda que esse assunto possa despertar algum desconforto, eu acho que ele deveria merecer atenção de todos, porque é muito possível, muito provável que o arrebatamento e o glorioso retorno de Cristo à Terra ainda aconteça nesta geração que nós estamos vivendo. E acontece que, por que eu penso assim? Porque eu vejo que muitos dos sinais profetizados já aconteceram e estão acontecendo. Tudo que tem se passado no mundo atual já está profetizado. Então, estão faltando alguns acontecimentos, alguns sinais que já estão delineados. Eu queria deixar aqui com vocês um alerta, porque o próprio Jesus, esse que revelou os acontecimentos dos últimos tempos no Apocalipse para João, o evangelista João, ele se preocupou, Jesus, o amor dele por nós, pela humanidade é tão grande, que ele mandou recados, uma carta para cada igreja, e essas cartas das igrejas, endereçadas às igrejas, elas servem para nós, para tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje também. Mas nesse alerta que eu quero chamar aqui, destacar aqui agora, ele está em Apocalipse 3, versículo 20. É na carta que Jesus manda à igreja de Laodiceia e que ainda ela é muito oportuna para os dias atuais. E esse versículo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nessa mesma carta, Jesus chama atenção para a cegueira espiritual e para a alienação e mornidão, que podemos entender essa mornidão como uma falta de vigor espiritual. É o que se dá com muita gente. Pessoas que conhecem a palavra, que até
creem de uma forma assim muito assim displicente, mas não estão nem aí, são mornos. E Jesus alerta para isso. Jesus, ele bate a porta, mas ele não força ninguém a abrir a porta do seu coração para ele. Ele está dando uma chance para cear com ele. Já imaginou que maravilha cear com Jesus? Jesus está dando um recado muito importante para que revejam os seus valores. Ele está se dirigindo especialmente às pessoas que se acham ricas e poderosas, mas na verdade, ele mesmo está dizendo, são miseráveis, paupérrimas e cegas, porque as riquezas materiais de nada servem para alcançar o prêmio que ele está prometendo ao vencedor. E qual é esse prêmio? Sentar-se com ele no trono, junto com o Pai Celestial, e desfrutar da glória eterna. Maranata, vem, Senhor Jesus, queremos participar dessa ceia. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus. Adivinha onde eu estou? Estou aqui na igreja, com a bênção, com a graça do nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra. Eu estava aqui em oração, pedindo ao Senhor, e é impressionante que quando nós estamos buscando, alguma coisa para compartilhar, às vezes as palavras, as profecias e tantos mandamentos e tantas coisas que o Senhor nos traz não são às vezes prazerosos. Eu vou explicar. Eu abri, por exemplo, aqui no texto de Amós. Amós é um profeta que proclamou muito juízo da parte de Deus. E o juízo e a justiça fazem parte das ações de Deus. Não são agradáveis de serem ouvidas, não são muitas vezes agradáveis de serem lidas, mas elas fazem parte da palavra, das profecias, das sentenças, daquilo que Deus quer que a gente saiba. São revelações, são coisas profundas e que nós precisamos de entendimento, principalmente para esses tempos que nós vivemos. A palavra de Amós, onde ele coloca várias ameaças do Senhor contra diversas nações, por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa de tantas injustiças cometidas. Um dos trechos aqui que eu estava aqui meditando é o capítulo 4. Diversas ameaças contra a cegueira espiritual do povo de Deus, do povo de Israel, não é outro povo não, é o povo de Deus. E a gente sabe quanto as igrejas, quanto os religiosos, quantas coisas eclesiásticas não estão sendo feitas e não foram feitas de acordo com a vontade de Deus. Nós vivemos um tempo que está muitas vezes difícil, estão sendo mudadas as coisas e muitas ações, muitas das missões que não estavam no centro da vontade de Deus, eu creio que vão ser mudadas, porque o Senhor, Ele requer de nós, Ele requer da igreja, Ele requer dos servos de Deus uma mudança profunda, uma conversão, uma transformação, para nós realmente fazermos a vontade de Deus. E aqui um dos trechos da cegueira espiritual de Israel, que ele vai falando sobre várias coisas erradas que o povo de Deus estava fazendo. Ele terminava cada trecho falando do juízo que ia ser colocado, e ele falava assim: contudo, com todos esses juízos, não vos convertestes a mim, diz o Senhor.
Entendemos que todo juízo, toda praga, tudo aquilo que acontece de dor, de angústia, de desesperança, nós podemos buscar a presença de Deus, nós podemos buscar a graça de Deus, nós podemos buscar sim a salvação em Deus. Nós precisamos, para isso, uma conversão genuína, uma conversão de coração, sempre. Ah, mas eu já sou convertido. Mas todos os dias nós precisamos nos converter, nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos nos arrepender e buscar o Senhor com sinceridade, pedindo a Ele para sondar o nosso coração, sondar a nossa igreja, sondar a igreja do Senhor, sondar as nossas nações, sim, nosso governo, e pedir misericórdia, pedir perdão, e pedir para o Senhor estender a sua mão e sarar a nossa terra. Nós precisamos dessa conversão urgente, uma conversão genuína, verdadeira e transformadora. E no capítulo 5 de Amós, ele continua falando assim: buscai ao Senhor, ó casa de Israel. Somos nós. Buscai-me e vivei. Ele não está falando para as outras nações agora, ele está falando para nós. Vocês precisam me buscar de todo o coração. Vocês precisam ser zelosos. Vocês precisam ter uma disciplina espiritual. Não é só aquele devocional, né? Água com açúcar. Você precisa se aprofundar na presença de Deus, se aprofundar em intimidade com o Senhor, parar para escutá-lo e se entregar totalmente a Ele. Eu sei que isso não é fácil. Eu vivo isso, eu preciso disso. Eu tento buscar o Senhor e muitas vezes quantas coisas tentam me parar, tentam me barrar, tentam me distrair. Mas nós estamos vivendo um tempo onde é necessário mais e mais, eu vou dizer assim, uma palavra aqui, né? Com fúria, com garra, nós precisamos buscar esse Deus poderoso. E ele fala uma segunda coisa aqui que eu quero colocar, além da gente buscar, ele fala assim: aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais ao que fala sinceramente. Sabe aquela repreensão sincera que alguém já te fez uma vez e que você não gostou, você ficou bravo, ficou com raiva e você até se distanciou do Senhor por causa disso? Então, esse é um tempo de você se reconciliar com Deus. Esse é um tempo de você perdoar aquele que te feriu. Esse é um tempo de você entender que muitas vezes você foi repreendido para que você fosse curado, para que você fosse transformado, para que você mexesse em coisas que você não queria mexer. Queridos, eu estou falando isso porque é necessário uma cura profunda e o Senhor nos chama para buscar a verdade, para entender, para não ver comichão nos nossos ouvidos quando entendermos que aquilo que foi falado é verdade. Então, quando nós formos repreendidos, aceite a repreensão com humildade e busque sinceramente essa conversão a Deus, em buscar o Senhor com sinceridade. A outra coisa, que outro ponto no verso 14 diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Nós somos esse remanescente, nós somos o povo de Deus, o povo exclusivo sim do Senhor, o povozinho de Israel, o povozinho que Deus quer firme para esses tempos. Então é tempo de a gente aborrecer o mal. Aborrecer o mal é muito mais do que ficar calado, é muito mais do que fingir, né, que não foi conosco. O Senhor está falando que a gente tem que aborrecer o mal, o pecado, a iniquidade, aquilo que não vem dele, e amar o bem, amar as coisas justas, amar aquilo que vem do Senhor. E nós precisamos discernir nesses tempos. Tem muita fake news, muitas notícias erradas, muita coisa na mídia que deturpa, a gente sabe disso, para ambos os lados políticos,
em relação também à economia, em relação à saúde, o que acreditar. E eu quero te dar uma notícia. O Senhor é a verdade. O Senhor pode trazer revelação para você do que realmente está acontecendo. Então, não é tempo da gente ficar batendo boca, né? Não adianta aborrecer o mal, não é ficar criticando esse ou aquele, o governo, seja o que for. Mas aborrecer o mal é você estabelecer também a justiça do Senhor e falar com sinceridade aquilo que é a verdade, né? Aquilo que vem de Deus, aquilo que é realmente a base do nosso evangelho. É a palavra de Deus. Vai para a palavra de Deus, que isso não vai fazer você ficar firme, vai fazer o Espírito Santo falar para você realmente o que fazer, né? Algo bem prático para nós agora está em Tiago. Lá no último capítulo do livro de Tiago diz assim: sede, pois, queridos irmãos e irmãs, né, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. É isso. Não julgue os outros, não julgue, não fale mal, aborrecei o mal e amai o bem. Amai aquilo que vem do Senhor. Isso a gente pode se unir no Senhor, nisso a gente pode se fortalecer no Senhor, nisso a gente pode ter paz do Senhor. Então, está aqui o recado, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto e te dê a paz, essa paz que o mundo não dá. Fique com o Senhor. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém.